Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra. Que vocês sejam bem-vindos no meu canal no YouTube, canal Sonita PQ, Sonita PQ Gospel. E eu sempre mando eu falar mais com vocês e eu vou falar. Eu já falei sobre essa palavra, mas o Senhor tem uma nova palavra. A palavra dele é nova, cada manhã se renova. Isaías 62, a glória futura de Jerusalém, é o nome. Por amor de Sião me não calarei. Por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a sua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. E será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Amém, irmãos? Então, é assim, muitas vezes você começa mal na tua vida, sabe? As coisas não têm sido bem, não têm dado certo, mas importante não é o começo mal, é o fim glorioso, como Deus fala aqui, né? No 2, no 3, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Então, para você ver, José começou mal, sendo vendido, sendo humilhado, sabe? Se tornou escravo no Egito, numa terra que ele não conhecia, estranha para ele. Ali ele suportou tudo, calúnias, injúrias, mentiras. E o Senhor estava de olho, como Ele está de olho em você, nos teus problemas, na tua vida, no teu sofrimento. Sabe? O Senhor está te guardando, está te resgatando, está te abençoando, está olhando aquilo que está acontecendo com você. O Senhor não te deixa só, não te abandona. Então, José começou mal, sabe? A vida dele, sabe? Vendido pelos irmãos, sabe? Para os medianitas. E ele acabou indo para, né? O lugar que ele foi lá, tal, pro Egito, foi, sabe? Potifar gostou dele, mas aquela mulher usada por Satanás, né? Veio mentir que ele estava mexendo com ela, sendo que ele não estava, porque ele não deu bola para ela, não quis pecar com ela, ela com raiva falou. Então, José começou a se dar mal, mais ainda, ficou na prisão. Mas um dia, o rei o chamou, porque ele tinha decifrado o sonho do copeiro, mor, do padeiro, e tudo que ele falou no sonho, né, que um ia morrer, o outro ia ser restaurado para o teu serviço, que foi o copeiro mor, e ele falou, o copeiro, por favor, quando estiver na frente de Faraó, fala de mim, mas só que o copeiro esqueceu. Passou-se 2 anos, o Senhor fez Faraó sonhar o sonho. Aí José foi lembrado. Eu conheço um homem que sabe decifrar os sonhos. Aí o copeiro mor lembrou dele, mandou chamar e falou para Faraó. Faraó mandou chamá-lo. Após ele interpretar o sonho, Faraó, sabe, o tornou governador. Jesus foi um homem que também, né, começou mal assim, aos 33 anos, logo começaram, já desde o começo, já muitos criticavam Jesus, muitos apedrejavam, muitos já, sabe, queriam prendê-lo há muito tempo, queriam fazer mal para ele, mas no tempo de Deus. Então Jesus também passou um mau pedaço, sabe? Mas naquela cruz ele foi crucificado, sabe? Lá de cima, porque você está lá em cima, você olha para baixo e vê as pessoas.
Jesus teve que encarar aquele que lhe colocaram a cruz, aqueles que, sabe, lhe colocaram a cruz na cabeça, cheio de espinho, aqueles que transpassaram a lança, sabe, no seu ventre, do seu lado, aqueles, sabe, que humilharam ele, que cuspiram nele, sabe, que fizeram, sortearam as roupas dele, as vestes dele, aqueles que abusaram dele, que gritaram, crucifica-o. Então Jesus estava passando por um mau bocado, sabe, pelo mal. Não estava nada bom na vida dele. Inclusive, quando ele viu em visão que ele ia passar naquela cruz, ele ainda falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feito segundo a tua vontade. Então, Jesus passou um mau bocado ali naquela cruz, sabe? Foi chicoteado, sabe? Apanhou, carregou aquela cruz pesada, sabe? No Calvário, ficou ali. Então, irmãos, mas o que importa é o fim, sabe? Não é o começo das coisas, é o fim, porque no fim ele ressuscitou. Quando ele disse está consumado, é que acabou aquela dor. Pai, entrego nas tuas mãos meu espírito. Aí foram procurá-lo, Madalena, aquelas mulheres, Maria, foram procurá-lo lá no sepulcro, ele não estava. O anjo falou: por que procuras o vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou, ele está vivo. Essa é a glória, tá? Não importa o que esteja passando agora de mal, mas importa o seu futuro que será melhor. Mulheres que o marido não estão indo para a igreja vão voltar a ir para a igreja. Marido que, sabe, pararam de ir para a igreja vão voltar a ir. Pode confiar no que eu estou falando, que é a palavra de Deus. Sabe, pessoas que o marido, sabe, desviou, se trará de volta. Vai confiando na palavra de Deus, que não é importante o que você está passando, o importante é o que você vai viver daqui para frente. Deus vai escrever uma nova história, sabe? Tudo se faz novo. Continua orando, jejuando, perseverando, que a palavra de Deus fala: pedi, dai-se-vos-á, batei, a porta abre-se. Entendeu? A porta vai abrir para você, a porta da vitória, do sossego, da paz. A porta, sabe, que resolverá teus problemas, que é Jesus Cristo, consumador da nossa fé. Como ele diz aqui, por amor de Sião, Sião somos nós. Me não calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Amém, irmãos? Você vê Jacó, né? Jacó também começou mal, sabe? Roubando a primogenitura do irmão, sabe? Fazendo aquele engano com o pai dele, né? Colocou o pelo no braço, levou a comida para o pai, mentindo que era o irmão. Apesar que o irmão consentiu, depois o irmão ficou furioso. Mas aí ele teve que fugir, foi enganado por Labão, né? Que entregou a irmã mais velha no leito dele, quando ele pensou que estava dormindo com Raquel, estava dormindo com Lia. Depois teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, trabalhou 7 anos por Raquel, teve que trabalhar mais 7, entendeu? Mas, sabe, nos animais também, Labão enganou ele. O tio dele sempre vivia enganando ele, sempre, sabe? Mas, no fim,
Ele lutou com o anjo, sabe? E falou, não, eu não sairei daqui enquanto tu não me der a vitória. Com a noite inteira lutando com o anjo. É como se nós, hoje em dia, não estamos lutando com o anjo, mas estamos à noite, na vigília, orando, sabe? Dentro de casa, quando Deus te acorda de madrugada, dobra seu joelho e ora. Fala, Senhor, se eu acordei, não é para me ficar vagando com a minha mente, é para me dobrar o joelho, é para me orar, para te buscar, para que meus problemas sejam solucionados. Ali Jacó lutou com o anjo e falou, não te abandonarei enquanto não me abençoares. Ali, até o nome dele foi mudado para Israel, não era mais Jacó, era Israel. E ele queria vitória, porque ele ia se encontrar com o irmão dele, e ele achou que o irmão dele ia matá-lo, mas o Senhor já tinha colocado a mão. O irmão dele não ia fazer nada contra ele. Então, irmãos, é assim. Não importa o seu começo, não importa se você começou mal, importa é o que você vai ver daqui para frente. O Senhor está de braço estendido para te socorrer, para te abençoar. Amém? Como ele disse, que não aquietará enquanto não vê a tua justiça. Não importa se alguém te calunia, alguém te persegue, como Jesus falou, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Ele fala que fizeram a mim, fará você. Paulo começou mal, matando os profetas, matando o povo de Deus. Esteve na morte de Estevão, mandou apedrejar Estevão. Então Paulo começou mal, mas terminou bem, porque o Senhor o visitou. E aquela luz foi tão forte que ele caiu do cavalo. E o Senhor falou, Paulo, Paulo, porque me persegue? Saulo, Saulo. Era Saulo primeiro. Ele falou, não persegue, não estou te perseguindo, Senhor. Quem és tu, eu não te persigo. O Senhor falou assim, perseguir algum dos meus pequeninos, está perseguindo a mim. Então aquele que te faz mal, sabe? O Senhor sabe. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Como ele disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então os que te perseguem, querem teu mal, o Senhor está de olho. Porque o Senhor abençoa quem nos ama, quem nos ajuda, sabe? Então é por aí, bem por aí, irmão. Não te preocupe com o teu futuro. Não te preocupe com aquilo que ainda não veio na tua mão. Porque Deus sabe todas as coisas. O Senhor te conhece desde o ventre. Quando você era informe, no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, já sabia o que você ia passar. Então fique firme. Busque a Deus. Amém? Não tenha medo de nada. Lembra de Saulo, ele tornou Paulo. Um Paulo que pregava o Evangelho. Todos ficavam com medo. Os cristãos tinham medo sabe? De falar com Paulo, sabe? Não, esse aí ele judia dos cristãos. Mas era um novo Paulo, não era mais Saulo, era Paulo. E no fim, ele foi sofrer por nome de Cristo. Sabe, morreu pregando o Evangelho, falando a palavra de Deus. O prendiam, batiam nele, faziam tudo quando viu ele pregar a palavra, mas ele não deixou de pregar essa palavra. Amém, irmãos? E muitos falam que é bom, sabe? Vem para o Evangelho que você vai ganhar casa, carro. Muitas vezes somos aprovados como ouro no fogo. Somos provados
sabe? Somos provados e aprovados, porque o Senhor nos escolheu, não escolhemos a Ele nos escolheu. Estamos aqui falando a palavra de Deus porque foi Ele que nos escolheu, Ele que nos pegou, como disse Moisés, eu não sei falar, mas o Senhor nos capacita. Muitas vezes, tem pessoa que me chama, às vezes sabe, igreja assim, eu falo, eu não vou naquela igreja pregar, eu não vou, eu tenho vergonha, ele tem multidão, ele tem muita gente, sabe? Muitas vezes, eu me escondo, mas muitas vezes eu falo, não posso ter timidez. O Senhor falou que os tímidos não entrarão no reino do céu. As pessoas podem pensar, né, que eu falo assim, tal, que eu falo, mas eu sou tímida, não parece, mas sou. Quando eu chego num lugar que é lotado assim, para mim falar, eu fico meio assim, sabe? E tem pessoas, eu estava numa igreja, né, pregando, falando a palavra de Deus, porque eu falo pouco, então na palavra, eu gosto de falar muito, mas na palavra assim, eu falo pouco porque eu fico vigiando, né? Aí muitas vezes a pessoa fala, quando eu termino, fala mais. Assim. Eu falo, gente, não, acabou por aqui. A pessoa nem acredita, porque, entendeu? A timidez, outras coisas. Então eu estou orando, Senhor, me tira a timidez, Senhor, me dê mais palavras, Senhor, sabe, me capacita, porque não é fácil. Parece, sabe, que é fácil, não é? A gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, entendeu? Mas muitas vezes, infelizmente, não sei se é idade, muita coisa que eu desejaria falar, muitas vezes some da mente, às vezes aí eu falo, nem vou ficar gaguejando, procurando palavras, procurando aquilo que não vem. Então eu fico calma, falo o necessário e falo, talvez Deus quer assim. Então, é assim, irmãos. Mas eu vou te falar, se você começou mal, não te preocupe que você vai terminar bem. Como Ruth, né? Quando foi embora com a sogra dela, depois que o marido dela morreu, acompanhou a sogra, chegou lá, começou a catar migalhas, sabe? E ali, aquele homem, Boaz, a viu ali, ajudou, pedia para os servos deixarem bastante espigas, coisas para ela catar. Acabou ela se tornando esposa dele, sabe? Tinha uma mulher que estava catando migalhas, esposa do dono de tudo aquilo, naquele campo gigante. Então, irmãos, é assim. Raabe era uma prostituta, sabe? Não sei por qual motivo vendia o corpo. Não sei se é por necessidade, cada um sabe, né? Aí se tornou uma mulher de Deus, cuidou dos espias, dos homens de Deus que foram na terra dela, escondeu eles para ninguém tocar neles, porque Deus já tinha falado com ela e ela creu nos milagres que Deus fazia, na palavra de Deus. Escondeu os homens de Deus e os homens de Deus falaram, quando a gente vier, deixa um cordão vermelho na janela, que a gente vai proteger a tua família, vai derrubar tudo, quebrar tudo, mas a sua família a gente vai conservar em vitória. E foi assim. E ela acabou casando com Salmo, um homem de Deus. Então, irmãos, não te preocupe com o passado. Então, irmãos, temos que ter vitória, né? Sabemos que todos os apóstolos tiveram vitória, todas as pessoas de Deus. Então, a vitória, né? Deus nos dá a vitória. A vitória é do povo de Deus. Amém? Deixa a paz. Então, hoje é até aqui. Amém?
Que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Senhor, levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Não deixa de se inscrever.